Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil. Turma, foi um pedido e cá estou aqui para ministrar um aulão para você que vai fazer a prova do Banco do Brasil, um aulão específico de redação. Na verdade, são dicas, né? Alguns alunos pediram, poxa, Sidney, trabalha uma dica, trabalha um assunto, trabalha alguma coisa aí, porque eu não sei o que vai cair, eu quero pelo menos estar amparado. Então vamos de cara. O que eu vou trabalhar aqui? Eu vou trabalhar alguns tópicos, vou dar algumas dicas e depois eu vou te ensinar, até mesmo para você que tem uma dificuldade de escrever, para você que é prolixo, eu vou te ensinar um caminho, é o caminho das pedras, para facilitar a tua vida. Na hora lá, deu o desespero, meu Deus do céu, eu não sei o que fazer. Toda vez que eu vou fazer uma prova de redação, eu não sei como é que eu faço, não sei se eu começo primeiro, não sei se eu deixo para o final, eu não sei como é que eu escrevo, eu demoro horas para escrever. Eu vou facilitar a tua vida. Eu vou tentar resolver a tua vida aqui para você conseguir fazer a redação em 40 minutos, 1 hora. Assim, nesse aspecto, no máximo. Então você com certeza vai ficar amparado nesse projeto. De cara, a gente vai trabalhar aqui a banca Sesgran Rio, que é uma banca que trabalha geralmente de 25 a 30 linhas e trabalha também 2 aspectos. Então você sabe que pode ser um tema de condição humana ou um tema de atualidades. Como assim um tema de condição humana, Sidney? Ele vai trabalhar o aspecto individual, um aspecto social diante da coletividade. Vai, na verdade, trabalhar assuntos subjetivos, como, por exemplo, a busca da felicidade, o que é ser feliz. E isso é algo muito subjetivo. Agora, quando trabalha o processo de atualidade, é algo muito mais tranquilo, porque vai trabalhar com sustentabilidade, com desenvolvimento econômico, com os processos políticos e sociais. Então, são assuntos mais objetivos. Em contrapartida, o aluno, ele precisa sempre estar o quê? Amparado com aquilo que está acontecendo. Assistir a aulinha de atualidade. Poxa, Sidney, eu não comprei o pacote de atualidade. Então você tem que ver Globo News, Band News o tempo todo. Ou então lendo o jornal, a Folha Online, os editoriais dos jornais. Você precisa estar por dentro do que está acontecendo. Tranquilo? Então vamos lá, turma. Para início de conversa, a gente vai começar aqui, a passar o nosso slide. Se prepara aí, Tipos de redação. Turma, é claro, né? Desculpa, eu demorei ali, não tem problema não. Isso é muita tecnologia ainda para mim. Quando a gente fala em tipos de redação em provas de concursos públicos, você já está cansado de saber que são 3 possibilidades. Ou vai ser uma narrativa, ou uma descrição, ou uma dissertação. Mas é óbvio que hoje aqui nessa aula, eu não vou perder tempo com a narrativa nem com a descrição, porque isso não vai cair para você. Vai acabar caindo o quê? A dissertação. Se fosse um curso completo, aí sim eu iria falar dos processos, até mesmo porque iria te auxiliar na interpretação também. Mas hoje a gente vai partir para a dissertação de cara. Aí se liga só nisso daqui, Se liga só nisso daqui. Prosa. O bom desempenho em provas de redação depende, antes de tudo, de uma justa concepção do tipo de texto que se pede. Em geral, quando dizemos redação, estamos fazendo uma referência genérica a um dos 3 tipos possíveis, com os devidos desdobramentos de composição em prosa. Então se liga nisso, O que é um texto em prosa? É um texto em estrutura linear, ou seja, tem início, meio e fim. Hoje em dia a gente chama de introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso é importante frisar, porque antigamente as bancas não colocavam isso, texto em prosa. E muito aluno se achava no direito de fazer um poema, uma poesia. E aí ele era zerado, é claro, mas ele entrava com recurso e muitas das vezes ganhava. Aí depois a banca ficou esperta e começou a colocar prosa. E ainda assim muitos alunos fazem o quê? Um poema. Só que agora já não tem mais jeito. A banca já colocou, já pediu um texto em prosa. É um texto que tem início, meio e fim, ou seja, tem parágrafos e linhas. Isso é um texto em prosa, tá? Então, você já sabe como é que vai trabalhar no primeiro momento. Agora, a gente vai direcionar para a dissertação em si. Turma, a dissertação, na verdade, é a defesa de uma opinião, de uma tese. Então, se liga nisso daqui. Quando eu falo
de dissertação, olha o que você deve fazer para poder se preparar quando você tem tempo, é claro. Agora está muito em cima, mas você deve ler isso daqui, ó, turma. Editorial. O editorial é a parte do jornal que ali a própria instituição, o jornal, vai falar dos assuntos, vai dar o ponto de vista da instituição acerca dos assuntos vigentes na sociedade. Então, a estrutura já é dissertativa argumentativa. Isso daí vai te auxiliar em interpretação, porque vai ampliar teu conhecimento de mundo, vai te auxiliar na produção textual, porque é isso. Se você lê um tipo de texto que você precisa produzir, você vai acabar reproduzindo aquilo. A gente reproduz aquilo que lê. É só lembrar da época de faculdade, por exemplo. Se você lia um autor que tinha períodos longos, quando você ia fazer a prova, seus períodos ficavam como? Longos. Se o autor produzia períodos curtos, você, quando ia fazer a prova, produzia períodos curtos. Isso é sem perceber, mas a gente acaba reproduzindo aquilo que nós lemos. Aí se liga só agora. Além de auxiliar em tudo isso no contexto linguístico, ainda vai te auxiliar em atualidades. Porque se vai trabalhar assuntos vigentes da sociedade, olha o tema aí da prova, temas de atualidade, sustentabilidade, a Copa, o boom econômico, a bolha imobiliária, os rolezinhos que estão acontecendo aí. Você precisa ler editorial, meu companheiro, você precisa estar por dentro do que está acontecendo, tranquilo? Aí vamos lá, ó. Depois disso, que você já sabe a dica, vamos começar as nossas dicas em relação à apresentação visual. Hoje em dia, quando o camarada pega uma prova, ele pega milhares de provas para corrigir. E é claro que aquela que contém uma boa apresentação, uma legibilidade bacana, ela já dá um salto à frente das outras. Porque tem muita gente que coloca a prova que entrega para o avaliador como se fosse o rascunho. E é importantíssimo você fazer aquele rascunho. Quando você passa a limpo, tem que ser uma redação bem apresentada, tranquilo? Então, se liga aí na dica, ó. Primeira coisa, os alunos sempre perguntam em relação a título. Então, olha aqui comigo, ó. Centralize o título na primeira linha, sem aspas e sem grifo. O título pode apresentar interrogação desde que o texto responda à pergunta. Então, para início de conversa, todo mundo pergunta isso. Poxa, Sidney, e o título? Se a banca, se lá na hora da prova, quando você for fazer, te pedir um título, aí obrigatoriamente você coloca um título. Se a banca não pedir, aí você não coloca. Eu posso colocar se a banca não pedir, Sidney? Você pode colocar sim. Agora, saiba que aquele título já conta como linha. Então, você não pode colocar o título e pular uma linha, pular duas linhas. Na época do vestibular, os professores davam essa dica. Hoje em dia não, porque aquilo dali já vai contar como linha. E olha que coisa importante, tem que ser centralizado. E se eu já centralizei, não tem por que eu marcar de outra forma. Se eu já centralizei, aquilo dali já é o meu título. Eu não preciso colocar aspas, eu não preciso sublinhar, eu não preciso de nenhuma outra marcação. A gente tem esse hábito pelo computador, não é? A gente vai destacar uma palavra, a gente coloca em negrito, em itálico e em sublinhado. Mas saiba, eu devo colocar em apenas uma forma. Ou é negrito, ou é itálico, ou é sublinhado. Se eu começo a colocar mais de uma forma, eu já deixo o quê? Poluído visualmente. Então, o seu título deve ser centralizado. Aí, eu centralizei aqui. Se eu colocar, quantas palavras eu posso ter? De 1 a 4 palavras. Coloco ponto, o que a gente chama de ponto final, somente se tiver verbo. Geralmente, as pessoas fazem títulos nominais. E se é um título nominal que não contém um verbo, não tem por que eu colocar um ponto. Por exemplo, a prostituição no Nordeste. Sei lá, um título que eu criei aqui agora. Tem por que ter ponto? Não. Agora, se eu coloco um verbo, aí eu coloco ponto. Outra pergunta comum dos alunos é se eu posso ter uma interrogação. Turma, eu posso ter interrogação em qualquer momento do texto, aliás, só não posso ter no final. Eu posso ter no título, eu posso ter na introdução, eu posso ter até no desenvolvimento, contanto que eu responda.
Não existe essa história de pergunta retórica na sua dissertação de concurso público. A gente parte que tudo tem um contrato de comunicação. Cada tipo de texto tem um contrato de comunicação. Às vezes você vê algumas coisinhas que tem lá no jornal, que tem num livro, e aí o professor diz que não pode. Mas por que não pode aqui na redação do concurso público? Porque cada tipo de texto tem um contrato de comunicação. Então eu posso fazer uma pergunta? Eu posso, contanto que eu responda. Então, lá no final do texto, se eu inventar de fazer uma pergunta, quem é que vai responder? O avaliador? Você não pode dialogar com ele. Então, você pode fazer perguntas no início do texto, contanto que você responda. No final, de forma alguma. Olha o nosso próximo tópico aqui. Faça parágrafos distando mais ou menos 2 centímetros da margem e mantenha-os alinhados. Turma, para que isso? Vamos supor que a gente estivesse numa sala de aula. Eu na frente da sala, como se fosse o professor mesmo, e você sentado no final da sala. Eu devo olhar e perceber que você constituiu parágrafos na sua redação. É no iniciozinho. Eu tenho aqui, ó, o meu texto, as linhas, e eu devo colocar aqui que eu constituí um parágrafo. Isso deve ser muito importante para você, porque se eu não produzir, não deixar bem claro que eu estou constituindo um parágrafo, o avaliador pode não perceber que você constituiu. E isso pode dar um problema de coesão, de coerência, pode dar um problema de paragrafação. O que é a paragrafação? É quando você coloca muitas linhas num mesmo parágrafo. No final da aula, eu vou fazer aqui uma redação com vocês e vai ficar bem claro todas essas dicas, tranquilo? Então, olha só, eu tenho que mostrar o parágrafo e depois eu tenho que seguir o meu texto até o final do quê? Da margem. E quando eu for para cá, de novo. Quando eu for constituir um próximo parágrafo, aí sim, eu marco de novo. Isso é simples, dica simples. Vamos para a nossa próxima dica. Não ultrapasse as margens direita e esquerda e também não deixe de atingi-las. Foi o que eu acabei de falar aqui agora. Você vai até o final da margem, mas você não pode passar. Você tem aquele espaçozinho pautado ali que a banca vai colocar para você na folha e você não pode passar. De vez em quando o aluno se empolga e acaba passando. Então, muito cuidado com isso, tranquilo? Evite rasuras e borrões. Caso você erre, anule o erro com um traço apenas. Então, olha só isso aqui, ó. Isso é importante. Vamos supor que eu fui escrever a palavra excelente e ficou assim. Excelente. Ficou assim. Aí eu percebi que o momento mais importante é o teu rascunho. O Drummond já dizia que escrever bem é a arte de cortar palavras. Então você vai produzir a sua redação ali no rascunho. Aí depois o que você vai fazer? Dica minha, que eu acho que funciona. Você vai parar e vai fazer alguma coisa. Vai beber uma água, vai ao banheiro, para você manter um distanciamento do seu texto. Porque de vez em quando a gente não percebe o próprio erro. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar essa redação e vai ler em voz alta. Caramba, Sidney, vai todo mundo escutar, vão me dar esporro? Não, é em voz alta para você escutar, porque aí você vai perceber os seus erros, porque você vai ler devagar, já vai ter um certo distanciamento do texto e vai perceber. Aí o que você vai começar a fazer? Você vai começar a retirar os erros. Palavras escritas erradas, algum errinho bobo que você teve ali, repetição de palavras. Então, o rascunho é um momento muito importante. Aí você foi passar limpo, e mesmo assim ainda deu mole de errar a palavra. Mas, opa, percebi que está errado. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer um risco simples. Esqueci do C aqui, eu não vou botar aqui em cima. Tem aluno que faz isso, tem aluno que faz isso, tem aluno que faz assim, ó. Eu não posso. A única forma é colocar um risco simples e escrever ao lado.
Poxa, Sidney, eu estava escrevendo na hora de entregar para o meu avaliador e, infelizmente, eu já tinha colocado uma palavra depois. Eu não tinha mais espaço. Tudo bem que eu fiz o risco simples, mas eu não tinha mais espaço. Se esse for o caso, somente se esse for o caso, aí você escreve aqui em cima. Pode, Sidney? Pode. Agora, o que você não pode é fazer o que muito aluno fazia antigamente, que é a expressão digo. Primeiro que você não pode falar em primeira pessoa. E aí, o aluno, ele começa a fazer o que ele via nas aulas de correspondência oficial que tinha na época da escola, por exemplo, que hoje em dia tem também nos concursos públicos, a expressão digo. Aí ele vem aqui e coloca assim, ó, digo. Excelente, né? Ele errou, aí excelente, né? E aqui eu botei certo. Ó, excelente, aí ele corrige aqui e coloca assim, ó, digo excelente. Agora, primeiro que eu já não posso fazer isso. Segundo que tem muita gente que às vezes acaba confundindo. Vou citar o exemplo de um aluno, ele conta isso rindo muito, mas foi engraçado mesmo. Ele errou a palavra e ele foi escrever digo. Mas não sei o que aconteceu na mente dele, que na hora que ele foi escrever digo, ele escreveu dago. E aí ele percebeu. Na hora que ele percebeu, ele colocou assim, onde digo dago, digo. Porra, onde digo dago, digo, tá de sacanagem, né? Aí ficou pior do que a emenda, né? Aqui ficou horroroso. Então, a dica é essa, meu companheiro. Você vai cortar com apenas um risco simples e vai colocar ao lado. Mas olha a dica importante que eu vou te dar. Você tem que priorizar a objetividade no teu texto. Então, se você não sabe escrever tal palavra, porque isso acontece, não, eu sou burro, não é isso. Às vezes você esqueceu se é com S, se é com C cedilha, se tem acento, se não tem acento. O que você faz? Procura um sinônimo. Porque se você procurar um sinônimo mais simples, ó, entre duas palavras, escolha a mais simples. E entre duas simples, escolha a mais curta. Assim você não vai cometer erro de ortografia. Tranquilo? Fica a dica. Então vamos lá, ó. Deixa eu apagar aqui e a gente vai partir para o próximo slide. Apresente letra legível, tanto de forma quanto cursiva. Então se liga só. Hoje em dia nós temos 3 tipos de letras. A gente tem a letra de forma, a gente tem a letra cursiva e a gente tem a chamada letra bastão. É preferencial a letra cursiva, mas você só escreve em letra de forma. Posso escrever em letra de forma? Claro que pode. O avaliador, ele quer um texto legível, ele não quer aquele garrancho de médico, ele quer entender. Aí, você não consegue escrever uma letra cursiva, só faz letra de forma, mas é uma letra bonita. Então, beleza. Você só deve diferenciar aquela letra maiúscula das outras. Então, estou iniciando o período, é uma letra maiúscula, coloca um pouquinho maior, não tem o menor problema. Agora, se você tem uma letra horrorosa, que não dá para entender, para quem vai fazer a prova do Banco do Brasil e está nesse aspecto, é se policiar um pouquinho. Porque às vezes o que o aluno faz? Ele faz assim, ele mistura as letras. Aí ele vai escrever aula, aí ele faz assim, ó. Porra, eu sempre misturo as letras. Então para de dar mole. Na hora que você for escrever, é só você o quê? Se policiar um pouquinho e escrever com calma. Se eu vou escrever letra cursiva, isso é difícil fazer isso? É difícil treinar o cérebro para fazer isso? Não é, pô, é só você ter atenção. Ah, Sidney, eu não consigo, eu nasci assim, vou morrer assim. Poxa, paciência. Aí é contigo. Se você não quer passar no concurso, agora, se você quer passar no concurso, faça isso. Sidney, eu estou pretendendo fazer um concurso maior daqui a pouco. Quero ganhar um dinheiro bacana, mas a minha letra é bem feia. Vá a uma papelaria
e compra um caderno de caligrafia. Se você tiver vergonha de falar que é para você, fala que é para o teu sobrinho, para tua filha, não tem problema. Agora, se você é cara de pau mesmo, vai lá, ó, eu quero um caderno de caligrafia para mim, vou treinar aqui, porque é importante que a sua letra seja legível. Tranquilo? Então, vamos lá. Aqui eu já falei que é para você diferenciar bem as maiúsculas das minúsculas, então não é nenhuma novidade. Olha o próximo. Evite exceder o número de linhas pautadas ou pedidas como limites máximos e mínimos. Então, turma, se a gente vai gerar no universo de 25 a 30 linhas, geralmente é assim que a Sesgran Rio trabalha, eu sei que eu tenho que ficar ali. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Se eu escrever menos ou se eu escrever mais, saiba que você será penalizado. E detalhe, no máximo, 3 linhas a menos ou 3 linhas a mais. No máximo. E provavelmente você vai ser descontado meio ponto em cada linha. Isso se for a menos. Por exemplo, se você escrever 3 linhas a menos, 1,5 ponto. Mas o camarada já tem todo o direito até de te dar um 0 de repente. Porque se você escreveu menos do que a banca pediu, se ele te der um 0, ele está errado? Não está errado. Você pode entrar com recurso, pode até ganhar, mas ele não está errado. Agora, é pior você escrever acima de 30 linhas. Porque se você escrever acima de 30 linhas, ele pode fazer pior do que descontar por cada linha. Ele pode simplesmente parar de ler na linha 30. E se ele parar de ler na linha 30 e você escreveu, por exemplo, 32 linhas, aí o que acontece? Você vai perder muito em coesão e em coerência, porque você vai perder o desfecho do texto. Ah, Cisne, tá maluco que eu vou escrever mais? Tem lá as 30 linhas direitinho, pautadas ali, bonitinho. É, gente, mas tem aluno que se empolga e passa. Tem aluno que chega a escrever lá no final da folha, vire, e coloca lá atrás. Eu sei disso porque eu trabalhei muito tempo corrigindo prova de redação lá na UFRJ. Então eu sei disso, gente. O aluno ele se empolga em determinado momento do texto e ele vai escrevendo. Até mesmo porque ele está habituado a escrever muito. Vamos supor que esse camarada vai fazer um concurso agora da Sesgran Rio e ele acabou de sair da faculdade, em que a gente faz uma prova que cada pergunta o camarada gasta 2 folhas de almaço para poder responder. Ele vai acabar escrevendo muito. E aí você deve se policiar. Se você sabe que você vai escrever de 25 a 30 linhas, o que você deve fazer? Começar a treinar. É claro que a prova já está aí em cima, mas era isso que você deveria ter feito. Produzir, porque redação é isso. Depois que a gente aprende a estrutura, redação é prática. Prática, eu tenho que treinar, eu tenho que fazer pelo menos uma redação por semana. Pelo menos uma. Preferência, 2. Escreva apenas com caneta preta ou azul. O rascunho ou os bolsos das ideias podem ser feitos a lápis e rasurados. O texto não será corrigido em caso de utilização de lápis ou caneta vermelha, verde, etc., na redação definitiva. Hoje em dia, então, as bancas estão priorizando apenas a caneta preta. Então, se tiver lá, ó, que tem que ser de caneta preta e você fez de caneta azul, é 0. 0. Então, fica ligado, né? Eu sei que na hora a gente se programa. Poxa, amanhã tem prova, vou acordar domingo, beleza, coisa e tal. Aí você vai para a prova. Aí o que acontece? Porra, esqueci a caneta, esqueci a borracha, esqueci o lápis. Tem sempre alguém vendendo na porta. É só você levar um dinheirinho. Não fica assim não, ó, de pão durice não, tá? Agora a gente começou a falar um aspecto bacana. Se liga só. Faça a redação com 4 parágrafos no mínimo e 6 parágrafos no máximo. O ideal é que o texto tenha 5 parágrafos. Turma, se liga só nisso. Eu tenho aqui, ó, uma estrutura. É essa estrutura que a gente vai seguir. Eu tenho início, meio e fim. Esse é um texto em prosa, o que eu chamo de introdução, desenvolvimento e conclusão. Se você vai fazer uma redação que está entre 25 e 30 linhas, você pode, no máximo, escrever de 4 a 7 linhas
por cada parágrafo. É isso aí. Não vai escrever 3, não vai escrever 8, nem 9. Você vai procurar escrever aqui, ó, de 4 a 7 linhas. Para quê? Para sua prova ficar bonita. Você vai olhar, é uma apresentação bacana, os parágrafos mais ou menos no mesmo número de linhas. Porque isso acontece com o candidato. Às vezes, ele tem uma ideia muito boa em relação a algum argumento. Aí ele coloca 8, 9, 10 linhas naquele parágrafo. Aí ele vai para um outro argumento e ele coloca só 2 linhas. Fica muito na cara que ele não sabe nada sobre aquele argumento. E aí eu tenho uma quebra de ritmo, um erro de paragrafação. Se eu coloco 10 linhas num parágrafo e depois eu vou e coloco 2 no outro, erro de paragrafação. O que acontece geralmente com o candidato? Já na introdução, ele pode saber muito sobre aquele tema. Aí ele escreve pra caramba. Aí sabe o que acontece? Ele começa a argumentar na introdução. E aí, quando ele parte para o desenvolvimento, ele já não tem mais muita coisa para falar. E ele escreve poucas linhas. Erro de paragrafação. Ou acontece o contrário. Ele vai começar a escrever e ele não saca nada daquele tema. Aí ele escreve pouco. Mas do nada surge alguma coisa, ele lembra e aí ele vai e escreve muito. Mais uma vez, quebra de ritmo. Erro de paragrafação. Então, olha o que você vai fazer. Você vai fazer isso daqui, ó, para poder produzir um bom texto. O teu parágrafo de introdução é o parágrafo mais importante. É o mais importante. Eu vou fazer uma redação aqui hoje com vocês. Nesse parágrafo de introdução, você deve colocar um tópico frasal mais a apresentação dos argumentos. Sidney, o que é o tópico frasal? É a frase mais importante do teu texto. Tudo vai girar em torno do tópico frasal. Caramba, Sidney, eu não sei fazer isso não. O que eu faço na hora? Vamos lá. Se você domina bem o tema, é óbvio que você vai conseguir fazer. Se você não domina, você vai pegar aqueles textos base e vai ler. E vai tentar resumir em uma frase. Ah, sim, isso é muito difícil, não é não? Quando você está vendo um filme, lendo alguma coisa e um amigo seu, sua mulher, sua mãe, seja lá o que for, pergunta, poxa, o que você está fazendo aí? O que você está lendo? O que você está vendo? Em uma frase você não consegue resumir? Então esse é o exercício. Começa a tentar resumir um assunto em apenas uma frase. Eu já tenho ali um tópico frasal. Aí depois eu tenho que apresentar o quê? Os argumentos. Tenho que apresentar os argumentos. Se eu apresentar 2 parágrafos, quer dizer, 2 argumentos, eu devo ter 2 parágrafos de desenvolvimento. Se eu apresentar 3 argumentos, aí eu devo ter 3 parágrafos de desenvolvimento. O ideal é que você produza, na verdade, algo que vai facilitar a sua vida. Se você sabe que com 4 parágrafos você não consegue chegar àquele número mínimo ali de 25 linhas, produza com 5 parágrafos. Se é o suficiente para você produzir 25 linhas, já está bom. Por quê? Porque você tem que ser rápido, você tem pouco tempo para fazer a redação. E é para isso que eu estou aqui, para você não perder tempo e não conseguir fazer a sua redação, não é verdade? Você tem que conseguir. Aí se liga, se eu apresentar 2 argumentos aqui, vamos supor que seja o argumento X, o primeiro, mais o argumento Y, o segundo. O avaliador, ele vai olhar a coerência da tua apresentação aqui. Então, eu primeiro vou desenvolver o argumento 1. Se eu primeiro apresentei o argumento X, eu vou desenvolver o argumento X. Depois, eu vou partir para quê? Para o aprofundamento do tema. Porra, Sidney, o que é isso? Vamos lá, turma. É aqui que vai fazer a diferença. A estrutura que eu vou mostrar aqui já garante para qualquer pessoa o mínimo de 6. O mínimo de 6. Mas se você domina um pouquinho o tema, aí você vai para o 7, para o 8, para o 9, talvez até para o 10. Beleza? Então vem aqui comigo, ó. Depois eu vou desenvolver o argumento 2 e vou aprofundar o tema. Como é que eu vou desenvolver aqui agora? Eu vou desenvolver o argumento Y. O problema dos alunos é que eles apresentam X e Y, aí depois desenvolve o Y e o X. Ou pior, desenvolve o C e o W. Tem nada a ver. Então, turma, vocês devem ser coerentes com isso. E para finalizar aqui na conclusão, eu tenho que fazer uma retomada da introdução, mais uma síntese do tema. Nossa redação é isso.
tópico frasal, apresentação dos argumentos, desenvolvimento do argumento, aprofundamento do tema, retomada da introdução e síntese do tema. Diante daquele processo que a gente falou, olha o que eu vou ter aqui. Em cada parágrafo, eu tenho que ter de 4 a 7 linhas. Então, se eu colocar de 4 a 7 linhas aqui, eu posso conseguir as 25 linhas. Se eu não vou conseguir as 25 linhas com 4 parágrafos, eu coloco mais um argumento ali. Eu coloco, sei lá, o W, e aí eu vou desenvolver o argumento W. É em cima dessa perspectiva que a gente vai o quê? Trabalhar. Então, ó, 4 ou 5 parágrafos. Vai depender do número de linhas que você vai conseguir colocar ali. Tranquilo? Beleza? Depois eu vou voltar nisso daqui com calma, tá? Deixa eu apagar aqui. Turma, agora a gente vai trabalhar o que devemos evitar numa dissertação. Como assim, Sidney? Tem coisinhas que a gente acaba colocando pelo hábito que a gente tinha na época da escola. A gente escrevia aquilo dali e não acontecia nada. Então agora na redação do concurso, como tudo é um contrato de comunicação, eu devo evitar algumas coisinhas. Então dá uma lida nisso aí agora, ó. Ao terminar o texto, não autografe nem coloque nada que possa identificar sua redação. Antigamente, aliás, é até por isso que algumas bancas têm pedido para tirar o título, né? Elas não pedem título, porque muita gente encontrou uma forma de burlar o concurso. Aí ele conhecia alguém da banca e falava, ó, o título vai ser assim, escreve desse jeito e tal, e ele conseguia se identificar. Aí estão tirando isso. Mas, gente, falcatrua em concurso acontece aos montes, você já está cansado de saber, e não vai ser a retirada de um título que vai fazer a diferença. Agora, se você inventar de colocar o seu nome, a banca parte do pressuposto que você está tentando o quê? Se identificar. É automaticamente o quê? Zero. Então, nunca assinale, né? Nunca assine ali o seu nome, se identifique, nada, tranquilo? Depois, prefira usar palavras de língua portuguesa a estrangeirismos. Isso é mole, porque a gente fala a nossa língua aqui, o português do Brasil, e então não tem por que eu ficar pegando trechos do latim, trechos da França, trechos da Inglaterra. Não tem por que. Eu falo português e pronto. Não use chavões, provérbios, ditos populares ou frases feitas, né? Aquelas frasezinhas da lata, sei lá, do caminhão, não tem? Né, que a galera fica colocando, Deus ajuda quem cedo madruga. Gente, isso daí não existe em concursos públicos. Você deve ser objetivo e não deve pegar frases prontas, frases feitas. Inclusive, quando você for pegar do tema para o título, você não deve copiar o tema. Porque se você copiar o tema, eu sei que muita gente faz isso, se você copiar o tema, você está ferindo o princípio da originalidade. E se você vai fazer um título, por exemplo, né, voltando àquela ideia, o ideal é que você faça o título por último. Porque se você fizer o título primeiro e depois partir para o texto, é capaz de ter um erro de coerência aí sobre o título e o texto. Agora, se você produzir o texto todo, você já sabe do que se trata. Então, com certeza, você vai fazer um bom título. A mesma coisa acontece aqui. Nada de frases feitas, tá? Então, vamos lá. Jamais use a primeira pessoa do singular. Então, ó, eu não posso dizer digo, eu não posso dizer eu acho, eu não posso dizer na minha opinião. Porra, Sidney, como é que eu não posso dizer na minha opinião se ela está pedindo para dar opinião? Claro que não pode. De quem é a opinião? A opinião só pode ser sua, se é você que está escrevendo. Mas eu não posso escrever em primeira pessoa do singular, porque eu não posso me incluir diretamente. Mas eu posso escrever na terceira pessoa do singular e na primeira pessoa do plural. Porra, Sidney, não sabia disso. Você pode escrever observa-se da mesma forma que você pode escrever observamos.
Sério, Sidney, eu posso fazer isso? Claro que pode, meu companheiro. Terceira pessoa do singular. Você está se distanciando. Isso é um contrato de comunicação. É perfeito. Agora, posso falar em primeira pessoa do plural, Sidney? Pode. Você está fazendo uma inclusão indireta. Afinal de contas, os temas são sempre relativos à sociedade e você não é um cidadão, então você pode se incluir. O ideal é que você não fique misturando o tempo todo. Se você escolheu um, vai nesse um até o final, que vai fazer bem. Se tiver uma misturinha ali ou outra, não vai ter o menor problema. Agora, se você ficar misturando o tempo todo, aí fica feio, né? Mas saiba que você pode falar na terceira pessoa do singular ou na primeira pessoa do plural. Agora, na primeira pessoa do singular, jamais. Tranquilo? Então vamos lá. Evite usar palavras como coisa e algo, por ler em sentido vago. Prefira elemento, fator, tópico, índice, item e blá blá blá. Turma, a gente tem que tomar cuidado aqui, na verdade, é com a palavra coisa. Essa palavrinha aqui realmente aparece muito nas provas de redação, porque nós temos o hábito de falar e de escrever. Poxa, não veio a palavra, eu coloco coisa. Ah, qualquer coisa aí. Só que vamos ser sinceros, o que é a palavra coisa? Pode ser tudo, como pode não ser nada. Então é algo muito, vago. Eu sempre vou evitar a palavra coisa. Tranquilo? Ih, rapaz. Olha aqui. Olha o tópico 6. Repetir muitas vezes as mesmas palavras empobrece o texto. Lance mão de sinônimos e expressões que representem a ideia em questão. Então, turma, você está falando do Brasil. Aí você fica repetindo Brasil, 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 Brasil o tempo todo. Evite isso. Utilize sinônimos. Pátria, nação, estado. Você está repetindo a palavra trabalho o tempo todo. Trabalho, trabalho, trabalho. Utilize empresa, labor. Faça nesse processo. Imagina o seguinte. Eu coloco aqui uma frase. Uma frase boba. Vou fazer uma frase boba. O gorila fugiu da jaula. Ponto. O gorila, no entanto, não feriu ninguém. Se eu pedisse para você corrigir esse texto, a primeira coisa que você iria assinalar é a repetição da palavra gorila, não é? Até mesmo porque está muito próximo, e isso grita aos olhos do avaliador. Se eu estou repetindo várias vezes o mesmo termo, eu indico pobreza de vocabulário. E aí eu devo evitar essa repetição. Lembra que eu falei para vocês? A arte de escrever bem é cortar palavras. Eu devo cortar aquela palavra ali. Eu tenho diversas formas para cortar, por exemplo. Eu posso, colocar ali um pronome anafórico. Que pronome anafórico é esse? O ele. Então, o gorila fugiu da jaula. Ponto. Ele, no entanto, não feriu ninguém. Está coeso e coerente. O que eu posso botar ali? Eu posso botar um hiperônimo. Caramba, Sidney, o que é isso? É um termo geral. Eu tenho hipônimo e hiperônimo. Hiperônimo, hiper, grande, termo geral. Hipônimo, pequeno, termo específico. Então, se eu vou colocar aqui agora um hiperônimo, um termo geral, é porque gorila é o hipônimo, o termo específico. Qual seria o termo geral para gorila? O animal. Então, eu coloco aqui, o animal.
O gorila fugiu da jaula, ponto. O animal, no entanto, não feriu ninguém. E eu ainda também posso fazer o quê? Uma elipse. Quem foi que disse que eu preciso colocar um outro termo para fazer um processo de coesão, para evitar aquela repetição? Eu não preciso, eu posso utilizar a elipse. O que é elipse? É a omissão de um termo, não é? Então eu posso chegar e fazer assim, ó, o gorila fugiu da jaula, ponto, 0. Aí, é claro, eu vou fazer a adaptação devida aqui com a maiúscula, né? Porque agora não vai existir mais uma vírgula, agora vai ser direto do ponto. Aí eu vou colocar o N ali maiúsculo, então, ó, o gorila fugiu da jaula, ponto. No entanto, não feriu ninguém. Quem foi que não feriu ninguém? O gorila. O seu conhecimento de mundo te permite saber isso. Então, o texto está coeso e coerente. E eu evitei as repetições dos termos. E é assim que você vai fazer. Ou você vai utilizar um pronome, que vai fazer uma retomada, uma referência, seja ele um pronome oblíquo, seja ele um pronome demonstrativo, seja ele um pronome relativo, ou você vai se valer de sinônimos, ou você vai se valer de elipses. Você deve evitar, na verdade, a repetição. A forma como você vai fazer isso é contigo, tranquilo? Então vamos lá, ó. Deixa eu apagar aqui. Essa é interessante. Pode parecer brincadeira, mas não é não. Ó, só cite exemplos de domínio público, sem narrar seu desenrolar. Faça somente uma breve menção. A Sesgran Rio elabora muitas provas para a Petrobras. E uma vez, uma senhora, devia ser uma senhora, ela narrou a vida de um vizinho. Ela falou que o filho da vizinha trabalhava na plataforma P16, ficava 15 dias em casa, 15 dias na plataforma, e quando ele estava na plataforma, a namorada dele, que morava perto da casa, botava o rapaz lá da academia dentro. Então, nos 15 dias que ele ficava fora, a namorada dele ficava aprontando. Porra, tem necessidade de colocar um negócio desse na redação? Pelo amor de Deus, isso daí interessa para quem? Interessa só para lá, para ela ali, na fofoca que eles estão fazendo. Mas isso daí interessa para o avaliador? É óbvio que não. Foi uma risada geral, mas não importa, gente. Então, se eu vou narrar alguma coisa, se eu vou falar, tem que ser de alguém que seja de domínio público. O presidente, o prefeito, o governador. E ainda assim, é de forma muito rápida, objetiva. Não vou ficar narrando desenrolar, não. Tranquilo? Então, ó, só pessoas de domínio público. Nada de falar do vizinho, do irmão, da tia, de alguém da família, tá? Esquece isso, hein? Pelo amor de Deus. Olha o próximo tópico aí. A emoção não pode perpassar nem mesmo no adjetivo empregado no texto. Atenção à imparcialidade. Eu devo tratar todo mundo do mesmo jeito. Aí vamos lá, estou fazendo um texto que está falando de violência, de segurança pública. E eu não gosto de policiais, vamos supor. Aí eu vou chegar e vou falar que o policial é um porco fardado. Tá maluco um negócio desse? Não pode. Aí eu vou falar que todo político, por exemplo, é corrupto, que todo político é ladrão, é uma corja de assassinos, porque se eles estão roubando o dinheiro do povo, eles estão matando as criancinhas. Eu posso fazer um negócio desse? Pelo amor de Deus, gente, eu não posso. Então, muito cuidado com isso. Eu devo ser imparcial. Eu devo, na verdade, ser polido com minhas palavras, tá? Num processo bem educadinho, tá? Então... 9. Evite o uso de etc. e jamais abrevie palavras. Então se liga aqui. Nós temos o hábito de colocar a expressão etc. quando a gente está elencando alguns termos, né? Geralmente a gente tem aquela vírgula de enumeração, vários elementos, aí no final a gente coloca o quê? O etc. O etc. ele é uma abreviação. Se a gente não pode colocar a abreviação, como é que eu vou colocar o etc? O etc. ele é uma expressão abreviada de um termo latino, que é et cetera ou et quaetera, tanto faz, né? Isso daqui, na verdade, significa entre outros. Então, se eu estou numerando, se eu estou colocando elementos, e aí eu preciso mostrar que tem mais coisa, né? Sei lá, minha mãe foi à feira, comprou banana, melancia, mamão.
mas ela comprou laranja, abacate, beterraba, um monte de coisa. Aí eu coloco, comprou melancia, banana, tomate, entre outras frutas. Beleza? Foi assim. Eu não preciso colocar o quê? Etc. Se é para colocar o etc, prefiro entre outros. Tranquilo? Eu não posso colocar o etc. Não analisar assuntos polêmicos sob apenas um dos ângulos da questão. Se o tema é muito polêmico, eu não posso bater nele ali só o pró ou só o contra. Eu tenho que mostrar que tem divergências de opiniões, beleza? E trabalhar em cima disso. Eu até posso seguir uma linha e me direcionar, me posicionar. Agora, eu não posso só trabalhar um ponto, porque se o tema é muito polêmico, aborto, pena de morte, eutanásia, tem divergências de opiniões. Não só tem uma opinião, não só tem uma verdade absoluta, tranquilo? Então se liga só, meu companheiro. Agora a gente vai trabalhar a introdução. O que eu vou fazer aqui contigo agora? Chegou um momento ímpar da aula. Eu vou produzir uma redação contigo. Uma introdução. Eu sei que você já passou por alguns lugares que te dão aquele famoso caveirão, redação pré-montada, uma receita de bolo. Mas às vezes aquilo dali pode ludibriar a cabeça do candidato, ele pode ficar meio embananado. Agora, se ele entender que a redação como um todo gira a partir da introdução, aí fica bacana para ele. E se ele conseguir produzir essa introdução bem rápido, aí o processo fica encaminhado. Eu vou produzir uma introdução aqui com vocês. E eu vou criar um esquema para você produzir qualquer assunto. Essa introdução, eu vou criar um esqueminha. Mas nessa introdução será possível você colocar qualquer assunto ali e você vai perceber que isso dá certo. Sem sombra de dúvidas, todos os alunos que utilizam isso, eles conseguem uma nota boa, 8, 9. Aí você vai falar assim, poxa, Sidney, mas todos os teus alunos vão fazer desse jeito, a banca vai pegar. Claro que não, meu companheiro. Olha quantas pessoas estão aí fazendo um concurso. Se, sei lá, eu dei aula para 2.000 alunos, se tem 100.000 fazendo, você é um grão de areia na praia aqui do Leme. Então, pode ter certeza, isso vai te auxiliar. Então, lê aqui comigo, acompanhe o que é uma introdução. A introdução da dissertação traz ao leitor o tema a ser discutido, além de muitas vezes trazer sob qual ângulo a questão será discutida. Dessa forma, é ela quem provoca no leitor o primeiro impacto e é ela a apresentação de seu texto. Há várias boas maneiras de começar uma dissertação. As formas abaixo são algumas possíveis, mas certamente não são as únicas. Então, turma, eu não preciso obrigatoriamente de um elemento introdutório para começar o meu parágrafo de introdução, mas é sempre bom ter, até mesmo para você que quer colocar ali palavras para ampliar o número de linhas na hora do desespero, é sempre bom ter. Agora, cuidado para não fazer uma redação que a gente fazia na época da escola. Hoje em dia, atualmente, isso é redação de criança. Até mesmo porque isso já virou clichê, sem contar que isso é redundante. Porque se você está trabalhando um tema contemporâneo e vai colocar no início da redação, que é hoje em dia, que é a ultimamente, isso já é o quê? Redundante. Então, aqui, algumas formas para você começar o seu texto. Expressões que podem ser usadas para iniciar a introdução. É de conhecimento geral que, é indiscutível que, é inegável que, muito se discute a importância de, comenta-se com frequência a respeito de, pode-se afirmar que, em razão de, é notório que. Eu, particularmente, gosto muito da expressão é notório. Muito. Então, se liga só. Eu coloco aqui, a expressão é notório que. Eu já tenho um elemento introdutório.
Aí, olha o que eu vou fazer. Agora eu vou colocar o meu tópico frasal. Caramba, Sidney, sobre qual assunto eu vou falar? Ué, qualquer um que caia para você. Se você vai fazer uma prova para o Banco do Brasil, é bom que você esteja familiarizado com todos os processos das atualidades. Então é bom que você saiba das manifestações, está acontecendo aí no Brasil tudo, sobre os problemas que estão acontecendo nos aeroportos, sobre esses rolezinhos que estão acontecendo aí nos shoppings, sobre a polêmica das biografias. É importante você ficar ligado em tudo. Se é atrativo, se é um processo bancário, você tem que estar por dentro do mercado financeiro, da taxa Selic, do risco Brasil, do índice Dow Jones. É bom saber de tudo, mas é uma regra que vai cair sobre um aspecto econômico, financeiro? Claro que não, pode cobrar qualquer coisa, não tem o menor problema. A banca pode fazer isso. Aí, vamos supor que seja sobre o meio ambiente. Aí eu coloco assim, é notório que o meio ambiente encontra-se, pode botar assim, ó, é notório que o meio ambiente encontra-se. E aí? Encontra-se como? Para e pensa. Ameaçado Olha só o que eu fiz aqui, eu misturei, ó. Ameaçado. Estão vendo que eu estou indo até o finalzinho? Estão vendo? Ameaçado pelos poderes de produção. Pelos poderes de produção o quê, turma? Capitalista. Ponto. O que eu faço agora? Eu tenho um outro elemento, que é o dentre tantos fatores relevantes. Dentre tantos fatores relevantes, vírgula, temos 2 pontos. Aí eu coloco agora os argumentos. Aí se eu estou falando aqui, ó, é notório que o meio ambiente encontra-se ameaçado pelos poderes de produção capitalista. Aí o que eu vou colocar agora? Dentre tantos fatores relevantes temos. Aí eu posso colocar a poluição das águas e do ar, eu posso colocar o desmatamento, eu posso colocar o descaso das autoridades, eu posso colocar um monte de coisa. Então é em cima disso que a gente vai trabalhar. E observa como isso daqui vale para qualquer outro aspecto. Eu posso apagar aqui, ó. E agora você vai perceber que eu vou deixar somente esses 2 elementos. Esses elementos são o quê? Eu tenho aqui, ó, o é notório, que vai dar a entrada para o meu texto. E eu tenho o dentre tantos fatores, que vai fazer a ligação da primeira oração, da primeira frase, com a segunda frase, na verdade. Então, aqui no meio, eu coloco o meu tópico frasal e aqui eu apresento os argumentos. Então, eu posso chegar aqui e falar assim, ó, é notório que, sei lá, a união é notório que a união entre casais do mesmo sexo provoca divergências de opiniões. Aí olha só, principalmente em relação aos religiosos, né? Vou até botar aqui, ó, aos religiosos.
É um assunto polêmico aqui agora, hein, turma? Ó, dentre tantos fatores. Olha como é que isso serve para qualquer coisa. Sei lá, tira ali a relação entre casais do mesmo sexo e coloca aborto. É notório que o aborto provoca divergência de opiniões, principalmente em relação aos religiosos. Já coube de novo. Aí, sei lá, Sidney, vamos supor que o tema seja violência. O que eu vou fazer agora? Mais uma vez, eu vou utilizar essa estrutura e vou colocar aqui um tópico frasal. A minha redação vai gerar em torno disso. O tópico frasal é o assunto aqui, ó, o termo mais importante que eu vou colocar. Aí eu faço assim, ó. Agora eu vou trabalhar um assunto que talvez caia na prova, porque o bicho está pegando aí no Brasil. Aí vamos lá, ó. Eu coloco assim: é notório que o Brasil atravessa uma grave crise de violência. Deixa eu botar aqui. Principalmente nos grandes centros urbanos. Então, turma, olha o que eu acabei de fazer aqui mais uma vez. Eu acabei de colocar um tópico frasal. Aí, para eu fazer a ligação dos argumentos a este tópico frasal, eu utilizo essa expressão aqui, ó. Dentre tantos fatores relevantes, vírgula, temos dois pontos. A vírgula aqui é obrigatória? A vírgula aqui é obrigatória, porque isso daqui é uma expressão intercalada que deveria estar lá no final, eu desloquei para cá. Esses dois pontos, é necessário? Não, não é necessário, mas é bom você colocar, porque você já mostra para o avaliador que você tem noção de pontuação. Aí o que eu faço agora? Eu disse para vocês que eu iria fazer uma redação hoje, não é contigo? Então aqui, ó, tópico frasal, a ligação de uma frase para outra. Agora vamos apresentar os argumentos. Então, se eu estou falando de violência, quais são os argumentos que eu tenho? Eu tenho vários, pô, violência agora eu tenho um montão. Então, se eu for fazer, sei lá, 2 parágrafos de desenvolvimento, aí eu coloco aqui, dentre tantos fatores, temos o tráfico de drogas e a corrupção nas polícias. Acabei de fazer a minha introdução. Ah, Sidney, poxa, eu acho que eu não vou conseguir fazer com 4 parágrafos apenas. Eu preciso de 5. Aí você coloca mais um aqui. Poxa, se eu estou falando de violência, eu posso colocar aqui facilmente descaso de quem? Dos governantes. Não posso colocar, então, ó, tráfico de drogas, corrupção nas polícias e o descaso dos governantes. Aí eu vou ter mais o quê? Mais um parágrafo de desenvolvimento. Então, se eu fiz o meu parágrafo de introdução, eu ouso dizer que a redação já está feita. Porque agora eu vou partir para o parágrafo de desenvolvimento. Vamos supor que eu tenha colocado só isso. Ah, sim, eu posso colocar só assim? Pode, você pode colocar um algo a mais se você quiser. Né? Encorpar, deixar mais bonito. Por exemplo, dentre tantos fatores que legitimam tal assertiva, temos. Você pode fazer isso, não estou impedindo que você faça isso. Eu estou criando um texto para que você, que tem dificuldade de escrever, não consegue escrever muito, ou então até mesmo para você que é prolixo e sempre peca por conta deste aspecto, consiga produzir uma redação coesa e coerente. Aí, se eu vou partir para o desenvolvimento, eu terei aqui, no caso, 2 parágrafos de desenvolvimento. O que eu vou fazer no primeiro? No primeiro, eu vou falar do tráfico de drogas.
É claro, procurando não ficar repetindo os mesmos termos. E no segundo, o que eu vou fazer agora? Ó, eu vou falar da corrupção nas polícias. Aí, se liga só. Quando você vai iniciar o primeiro parágrafo de desenvolvimento, você pode colocar assim, ó. Deixa eu jogar isso aqui para lá para ficar bonito, ó. Você já sabe que vai falar aqui de tráfico de drogas. Esse primeiro parágrafo de desenvolvimento. Aí você começa e faz assim, ó. Sabe-se que... e fala. Quando você for partir para o segundo parágrafo de desenvolvimento, você tem que promover um processo de coesão sequencial. Porque hoje em dia você deve dominar as conjunções para fazer um bom texto, para indicar causa, finalidade, consequência, oposição, você tem que saber. Aí, suponhamos que este teu parágrafo tem a ver com o segundo. Aí você vai colocar a expressão além disso. Além disso, aí temos também papapá e dá continuidade. Agora, se for contrário, se for uma ideia oposta, ao invés de eu colocar além disso, eu posso colocar por outro lado. Eu tenho diversas formas de fazer isso. Essa daqui são formas básicas, simples, para você conseguir utilizar. Tranquilo? Aí vem aqui comigo, ó. Fazendo isso, só ficou faltando quem? O parágrafo de conclusão. Só ficou faltando o parágrafo de conclusão. Só que agora você tem um elemento obrigatório. Vários são os elementos de conclusão. Portanto, destarte, dessa forma, em vista dos argumentos mencionados, diante do exposto. Mas eu, que vou fazer a prova, preciso ficar pensando nisso tudo? Não, eu escolho um e vou, meu companheiro, porque aquele que eu escolhi serve para qualquer situação. Porque se você está produzindo o último parágrafo da sua redação, este último parágrafo obrigatoriamente é o parágrafo de conclusão. E se obrigatoriamente é o parágrafo de conclusão, ele deve ter um elemento conclusivo. Então eu coloco aqui, ó, dessa forma, desse modo, ó, dessa forma, vírgula. Ou então eu coloco, portanto, vírgula. Ou eu coloco em vista dos argumentos mencionados, vírgula. Aqui eu passei, né? Sidney, qual que eu devo escolher na hora? Poxa, meu companheiro, você escolhe o que você quiser. Agora, se você vai conseguir fazer as 25 linhas, as 30 linhas, com o portanto, com o dessa forma, tranquilo. Agora, o bicho está pegando. Estou sentindo que está acabando a redação e está difícil de conseguir as 25 linhas. Aí eu uso, em vista dos argumentos mencionados. Mas se não for necessário, eu boto aqui, ó, dessa forma, vírgula, obrigatoriamente tem que ter a vírgula, tá, turma? Ó, dessa forma, vírgula e parto. Aí o que eu vou fazer agora? Se eu vou fazer na conclusão uma retomada da introdução e uma síntese do tema, basta olhar para o resto da redação. Se aqui, por exemplo, nesta redação, eu só falei de violência, de tráfico e de corrupção, o que eu vou ter aqui? Ó, violência, tráfico e corrupção.
Obrigatoriamente eu estou falando, na verdade, sobre a violência, uma retomada da introdução. Agora, como é que eu vou me posicionar ali? É algo individual. Você pode criar diversas situações. Devemos ter uma cultura de infraestrutura nas comunidades carentes, devemos investir mais na educação para que essa criança não corra para o mundo do tráfico. Aí é individual, é com cada um. Mas eu já acabei o quê? A minha redação. Viram como é que funciona? É claro, depois disso, aí eu vou falar agora do processo de translineação, que são coisinhas pequenas, mas que a gente precisa dominar. Mas a base para poder fazer uma redação, você já tem. Se você tinha dificuldade de produzir um texto, tá aqui, ó, e serve para qualquer coisa. É notório que, sei lá, a batata frita do McDonald's é a melhor do Rio de Janeiro. Dentre tantos fatores, temos. Então serve para qualquer coisa, gente. E pode utilizar que vai valer a pena, tá? Agora, para finalizar, eu vou só falar um pouquinho do processo de translineação. O que é a translineação, Sidney? A translineação, aqui ó, translineação. A translineação é a passagem da palavra de uma linha para outra. E a gente deve tomar alguns cuidados. Então eu vou fazer a separação. Aí eu escrevi aqui, ó, disputa. Ali, viado. Eu posso fazer isso? Não. Eu tenho que tomar cuidado. Cid, mas eu não fui maldoso, eu não quis colocar isso. Mas na hora que você foi fazer a separação silábica, apesar de estar correta a separação, o que eu acabei formando na outra linha? Uma palavra feia. Então, se eu formei uma palavra feia, eu não posso utilizar. Eu devo tomar cuidado. Sidney, mas não tinha como, já estava ali, a separação foi ali. Na hora que eu for produzir o meu texto, aquele que eu vou entregar, isso daqui vamos supor, no rascunho. Mas eu não vou reproduzir da mesma forma que está no rascunho. Na hora que eu estiver percebendo que eu vou fazer uma coisa dessas aqui, eu vou usar a esperteza. No computador, o que ele faz? Ele usa o espaçamento. A gente não vai utilizar o espaçamento aqui porque vai ficar ridículo. A gente faz a letra, o tamanho da letra. Se eu estou percebendo que eu vou fazer uma separação assim, ou eu diminuo um pouquinho o tamanho da minha letra ali no momento, para que a palavra possa ficar aqui em cima, ou eu aumento um pouquinho para que a palavra possa ficar toda aqui embaixo. Poxa, Sidney, não é errado não? Claro que não. Agora, a gente sabe que tem algumas separações em que eu vou fazer e vai ficar tudo bonitinho. Por exemplo, estou colocando aqui, ó, banana. Ó, beleza, bonito. Agora, eu não posso deixar uma vogal sozinha. Abacate. Não pode ficar. Poxa, assim, beleza, bacana. Agora, eu não posso deixar uma vogal sozinha, eu não posso formar uma palavra feia, e eu sei como é que se separa. Eu também já domino os dígrafos. Eu sei que dígrafos com letras iguais, eu separo, por exemplo, a palavra carro, eu separo R, tudo bonitinho. Quando é SS, eu também separo. Passagem, eu vou separar. Agora tem dígrafos que ficam juntos, como CH, beleza. Não tem mais nada aí para falar? Tem. Você vai separar uma palavra. Aqui, ó, observa-se. E o hífen ficou exatamente onde realmente tem o hífen na palavra. Você pode chegar e botar o C aqui? Não. Você tem que iniciar colocando um outro hífen. E aí sim você coloca o C. Se eu não fizer isso, o avaliador vai entender que a sua palavra é escrita o quê? Junta. Então, para eu mostrar que essa palavra tem um hífen aqui no meio realmente, eu inicio a outra linha com um hífen. Tranquilo? Belezinha? E para finalizar, o que ganha o jogo na redação é a simplicidade.
É a simplicidade. Então, se você viu alguma palavrinha na novela, viu alguma palavrinha num filme ou num texto que você leu e achou maravilhosa e quer empregar na sua redação, muito cuidado com isso, porque você pode quebrar o ritmo da sua redação. Você não só quebra o ritmo da redação se você escrever 10 linhas num parágrafo e 2 no outro, não. Você quebra se você colocar uma palavra que destoa das demais. Quando eu era criança, passava aquela novela Roque Santeiro, e tinha aquele professor que virava lobisomem, e ele era professor de língua portuguesa, tinha um português erudito. Certa vez ele estava entrando num quarto e uma mulher estava trocando de roupa. Aí ele saiu correndo, assustado. Aí ela foi, professor, o que houve? Aí ele falou assim para ela, 1000 perdões, estou deveras abichornado. Olha só como era a palavra, ó. Abichornado. Na hora eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Aí eu, curioso que só, corri para o dicionário e fui procurar o que era abichornado. Para minha surpresa, era envergonhado ou nervoso. Na época, eu estava fazendo pré-vestibular. Sabe qual foi a minha brilhante ideia? Eu coloquei deveras abichornado na minha redação. Eu não lembro nem qual era o tema, porque tudo ali naquele momento só fazia a minha mente pensar nessa expressão. Eu queria colocar, queria tirar uma onda com a professora, queria mostrar que eu dominava a língua portuguesa. Aí o que aconteceu? Eu crente que ia me dar bem, a professora envolveu assim, ó, e ainda colocou um ponto de interrogação. Na hora eu fiquei puto. Eu falei, caramba, a professora não se deu nem ao trabalho de ir ao dicionário. Aí ela foi e me colocou no meu devido lugar. Meu filho, venha cá. Primeiro, que esta palavrinha aqui, ó, destoa do resto do seu texto. Seu texto está escrito todo simples. E aí você tem uma palavra que é bem diferenciada, quebra de ritmo. Segundo, se a sua redação fosse a primeira redação a ser corrigida, talvez o camarada pegasse um dicionário, o que já está errado para corrigir. Porque você está ferindo o princípio da eficiência, da objetividade. O cara ali tem que ser rápido. Ele não vai parar e pegar um dicionário para poder olhar o que é aquilo. E aí, mais uma vez, eu estou quebrando outro princípio. O que ganha jogo no concurso público é o simples, é o objetivo. Igual o Barcelona, toque de bola, 1-2, 1-2, 1-2. Beleza? Estão entendendo isso? Então, turma, se tem alguma dica para eu te dar agora de reta final, você lá pode fazer, na SES Gran Rio, uma redação de condição humana, aí geralmente vai trabalhar o quê? Se você é feliz, se você é triste, como é que é o casamento, algo do tipo, e isso é bem subjetivo, talvez seja até mais difícil. Agora, também você pode trabalhar temas da atualidade. E se você vai trabalhar um tema de atualidade, você tem que estar por dentro disso, você tem que estar por dentro do que está acontecendo aí, com mensalão, as manifestações do ônibus, os rolezinhos que estão acontecendo nos shoppings, você tem que estar por dentro de tudo. E como é banco, é bom estar por dentro do mercado financeiro, o que está acontecendo aí com o mercado imobiliário, o que está acontecendo aí com a taxa Selic, o que está acontecendo aí com o índice Dow Jones, o que é o risco Brasil. É importante você saber esse tipo de coisa. Então, fica a dica, meu companheiro. Vá para a prova preparado em relação a esses aspectos, e se na hora correr algum problema, poxa, meu Deus, eu não domino muito esse tema, pode recorrer àquela estrutura ali, gente. Aquilo dali vale para o tema que você domina e para o tema que você não domina. Se você dominar, perfeito. Agora, se você não dominar, sabe o que você vai fazer? Dá uma lidinha ali naqueles textos base e tira o tópico frasal numa frase. Resume aquilo dali numa frase. Pronto. Você já tem seu tópico frasal e pode trabalhar em cima daquilo. E aí você coloca, é notório que teu tópico frasal, ponto. Dentre tantos fatores relevantes, vírgula, temos 2 pontos e apresenta. Se você vai fazer 4 parágrafos, apresenta 2 argumentos. Se você vai fazer 5 parágrafos, apresente 3 argumentos. Tranquilo? E não se esqueça, o último parágrafo você tem que ter um elemento conclusivo. Dessa forma, desse modo, destarte, portanto, em vista dos argumentos mencionados, vírgula. E depois, preste atenção, você não pode escrever
conclui-se que, concluímos que. Porque se já é o último parágrafo, se eu já coloquei um elemento conclusivo, não tem por que eu dizer que é uma conclusão. Conclui-se que, concluímos que. Então, ó, presta atenção que se você fizer isso, você vai perder muito ponto. Então, meus companheiros, é isso. Boa sorte, foi só um aperitivo. É claro que se fosse um curso de redação, nós iríamos trabalhar muito, né, muitas coisas aqui. Com certeza eu iria trabalhar muito mais. E para você que vai fazer a prova aí, fica a dica aqui do Dr. House. Você não é derrotado quando perde. Você é derrotado quando desiste. E é isso mesmo, meu companheiro. Se você está perdendo, quem disse que você está derrotado? Você levanta e luta de novo. A vida é assim. Você perde, mas você levanta e luta. Levanta e luta. Agora, no dia que você entregar os pontos, no dia que você desistir, aí sim você foi derrotado. E concurso público é isso, né? É uma luta. Você está lutando o tempo todo. Você faz prova até passar e não para passar. Agora, eu desejo do fundo do meu coração uma boa sorte para vocês que vão fazer a prova aí do Banco do Brasil. Depois, quando você for funcionário, quando você for servidor aí do Banco do Brasil e eu for pedir uma taxa, né, uma taxa de crédito aí, uma carta de crédito para comprar um apartamento, alguma coisa assim, ó, me dá uma moral, tá? Ó, galera, fiquem em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe, tá? Ó, beijão, fiquem com Deus, hein?